Salve família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um estudo maravilhoso da palavra, mais um passo na direção de Deus e da sua sabedoria, do seu conhecimento, que nós estamos aqui mais uma vez dedicados e focados para isso. O estudo de ontem foi um estudo meio punk, acabei falando um pouquinho demais, né? De hoje, na verdade, né? Que hoje foi um dia que muitas coisas aconteceram e, e é muito incrível como em muitos momentos como a gente passa alguma dificuldade, alguma provação e a gente não vê a solução no fim das coisas, né? E de repente vem um irmão, alguém com uma palavra, alguém com um abraço, né? E acaba compartilhando tudo que a gente precisava, né? Como Deus é maravilhoso, né, gente? Chega a ser engraçado, tá? Voltando para casa tão alegre depois de um dia meio turbulento, né? Porque é isso que eu falo, sabe? É, até a palavra de Deus diz, né? Que a gente, no dia da aprovação, a gente tem que glorificar a Deus para que depois dessa aprovação a gente seja aprovado por Ele, né? Em um dia de difícil mesmo para mim, eu vim aqui, acabei expondo, falando que eu não estava muito afim de fazer e acabei falando um pouquinho de mim também. E eu fiquei muito feliz que, independente de eu ter soltado isso no canal ou não, hoje parece que Deus tirou o dia para eu me sentir amado, sabe? Através das pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é incalculável. É por isso que eu tô aqui dando risada, feliz da vida de estar fazendo isso tudo aqui, sabe? Porque Deus ele é tão rápido às vezes que a gente nem percebe, né? E são coisas sutis, sabe? São coisas leves. Com Deus ele faz tudo ficar leve. E é por isso que a gente está aqui de novo, fazendo o estudo antes, gravando com antecedência, para poder sair no horário, porque isso é uma coisa séria. Esse horário das 3 da manhã é um horário importante, como eu falei. É um horário que Deus me chamou para orar. Nos primeiros momentos, quando ele me acordava às 3 da manhã, quando eu comecei a dormir cedo, né? Porque durante muito tempo eu tive dificuldades para dormir cedo, mas quando eu comecei a dormir cedo, ele me acordava às 3 da manhã para conversar. E a gente ficava conversando e orando e lendo a palavra. E isso é uma coisa muito legal e é por isso que eu quero continuar esse movimento, sabe? De lançar o vídeo sempre às 3 da manhã. Para que talvez você também, não sei se você já passou por isso, mas depois que eu fui na internet olhar, vi que esse horário é bem comum para muitas pessoas e que muito se fala sobre ele, né? É, Eu acabei colocando meio que por acaso, porque era a hora que Deus me chamava mesmo, depois que eu fui entender que tinha um sentido, mas o que eu percebo é que é muito difícil às vezes, né? O jovem com a cabeça atribulada, cheio de pensamentos, muitas inseguranças, medo do futuro, de tudo que tem por vir, às vezes a gente não consegue parar e refletir e meditar na palavra, né? E é por isso que esse estudo foi criado, sabe? Para que a gente possa sempre tirar esse tempo especial e dedicar para a palavra, porque é a palavra que vai edificar a gente, é a palavra que vai conectar a gente com Deus. Não é nenhum pastor, nenhum pregador, não é nenhuma musiquinha, não é, sabe, nenhum arrepio, nada disso vai te conectar com Deus. O que verdadeiramente vai te conectar com Deus é o culto racional que você faz de procurar a palavra dele como fonte de alimento. E isso sim vai te aproximar de Deus, criar uma relação com Ele, assim como nós estamos conversando aqui, né? À medida que eu falo, você me escuta, a gente se comunica. E como que a gente conversa com Deus hoje, né? Através da palavra dele, né? Lógico que ele usa pessoas, como usou no dia de hoje, para falar especialmente comigo. Sim, mas foi justamente no momento que eu estava no culto, procurando mais da palavra de Deus, procurando um direcionamento, né? Um culto especial de visão, onde o nosso bispo da igreja que fundou a igreja e que deu o norte ao movimento, né? Ele teve ali presente no nosso espaço e pôde compartilhar com a gente as orientações que ele tem para com a igreja, né? E isso é muito legal porque é como eu falo assim, foi muito difícil encontrar um lugar para eu me congregar porque eu vejo muita apostasia sendo pregada nas igrejas, e isso me incomoda bastante.
E por ter um contato com a palavra de Deus, eu verdadeiramente, para não criar conflito, eu prefiro não me manifestar, eu prefiro me afastar. Mas por sorte, por orientação divina, encontrei um lugar bacana com pessoas que têm o mesmo intento, a mesma vontade. Inclusive, um deles foi o que me estimulou indiretamente, né, a fazer esse canal para a gente poder trocar essa ideia e poder fazer esse estudo junto. Porque Deus já tinha falado no meu coração para eu fazer o movimento, mas eu não tinha coragem de fazer. E vendo esse irmão fazendo o movimento, compartilhando comigo o videozinho dele, eu fiquei impressionado com aquela coragem e eu me movi na mesma direção. Então eu vejo que muitas vezes a gente precisa estar próximo de pessoas que amam a Deus, sabe? Pra gente poder fazer a vontade dele, porque é como eu falei, o mundo ele vai tentar te derrubar e dissuadir, como a gente viu no estudo de ontem, né? Ou de hoje. Por mais que a gente queira pedir a nossa bênção para Deus, muitas vezes as pessoas vão tentar nos calar. E quando a gente está perto dessas pessoas que procuram e clamam a Deus, a gente consegue ter um acesso mais rápido, né? Ao invés de ter que confrontar, a gente acaba pegando o gancho e indo junto, né? E aí, ao invés de voar contra o vento, a gente vai pegar o vento e voar a favor dele, né? Então isso é muito poderoso, essa questão do ambiente, né? Porque até a palavra de Deus fala que a gente tem que cultivar boas amizades. E no meu entender hoje, boas amizades são pessoas que olham para Deus e querem intimidade com Ele. Essas são as boas amizades para mim. Então eu me sinto muito honrado de poder conhecer pessoas que querem agradar a Deus, que querem estar perto dele e que transbordam também na vida das pessoas, né? Às vezes quando a gente simplesmente dá uma carona para alguém, e chega a ser engraçado porque durante muito tempo eu fiz isso, mas eu não conseguia receber isso. Porque eu sempre dirigia, então receber uma carona é uma coisa sem tamanho. É uma coisa tão maravilhosa, uma experiência tão gratificante assim. E quero ressaltar aqui, né? Pô, já recebi carona de tanta gente, isso é muito bacana. Porque a gente pode se conectar melhor com a pessoa, a gente pode trocar uma ideia. É um ambiente que a gente tem ali de comunicação, né? E é muito bom quando pessoas que querem o nosso bem estão com a gente. Seja dando uma carona, dando uma palavra de incentivo. Porque o movimento que a gente mais vê hoje ser negado é o amor, né? As pessoas estão cada vez mais com pressa, cada vez mais focadas nos seus interesses, cada um quer os seus benefícios. E quando a gente encontra pessoas dispostas a servir ao outro por amor, né, e falar, não, mas eu tô aqui para isso, para servir, né? Isso é maravilhoso, sabe? Eu me sinto muito grato por isso. E como eu falo assim, multiplicamos isso, sabe? Que Deus possa, através da nossa vida, multiplicar esse mover, para que a gente possa também fazer isso com mais pessoas, sabe? Se você tem carro aí, por exemplo, e nunca pensou em dar uma carona para alguém, experimente, sabe? Você pode desfrutar de um momento muito legal. E principalmente, né, as pessoas que precisam da carona, porque no meu caso eu precisei. Gente, você não sabe como tá a cabeça da pessoa. A cabeça dela, ela só quer, meu Deus, como é que resolve isso? E pra você é tão simples, porque você já tá fazendo esse movimento, né? Então, nossa, é como eu falo assim, estar com pessoas de Deus faz a gente se sentir mais amado ainda. Não tem como não perceber a existência de Deus quando a gente vê tanta bondade ainda no mundo, né? Embora o mundo esteja cheio de maldade, mas olha pra maldade quem quer, sabe? É só a gente não dar atenção. Porque geralmente a maldade só quer fazer escândalo e a gente só quer viver em paz, né? Então que a gente tenha os olhos focados naquilo que é bom, né? E que a gente possa multiplicar aquilo que é bom. E para que a gente possa agora multiplicar esse valor aqui dentro, para que a gente possa viver isso de fato através da palavra, a gente precisa se alimentar dela, né? Então vamos tirar as distrações aí. Vamos colocar tudo no silencioso. Fechar as abas do navegador aí, se tiver alguma aba em excesso aí que pode mandar uma notificação e tirar o foco. Lembre, o foco é muito importante para que a gente mantenha uma orientação
adequada naquilo que a gente está fazendo, né? E principalmente para a gente poder entender do começo ao fim o que o capítulo está dizendo. Porque em muitos momentos, quando a gente perde o foco, a gente esquece o contexto da história. E é muito importante que a gente entenda o contexto, porque como eu falei, né, a leitura de um capítulo, ela é um pouco mais densa porque ela cita algumas parábolas. No caso do capítulo anterior, citou até mais de uma, e acaba acontecendo isso, né? Depois, com mais calma, a gente vai estudar cada momento da Bíblia. Mas, num primeiro momento, essa leitura é para que a gente possa ter o máximo conhecimento a respeito do contexto, para que a gente possa entender todos os contextos que estão sendo aplicados, né? Para a gente não ficar naquela ladaia, né? Que uma coisa que eu acredito, e eu ouvi essa frase e para mim fez muito sentido. Texto sem contexto é pretexto. Então, a pessoa pegando um texto bíblico sem um contexto do que está sendo falado, ela pode orientar essa palavra para um lado que não caminha na direção de Deus, né? Como a gente vê muitos falsos profetas desencaminhando a muita gente. E é por isso que a gente tem que fazer o estudo perito da palavra, para que a gente receba o contexto e entenda de fato o que está se passando ali na situação, né? E para isso, lembra que a gente, quando faz o estudo, a gente pede orientação? Que não dá para fazer sozinho, né? Tem que pedir para o Espírito Santo. Então vamos junto, né, Pai? Em teu nome, Papai, que nós te pedimos agora. Derrama teu Espírito Santo. Trabalha em nós, Pai. Unge a nossa cabeça com a sabedoria que vem do alto. Ensina-nos, Pai, as palavras que o Senhor quer que nós aprendamos. Guia a nossa vida em verdade, Pai, e que a gente possa conhecer cada vez mais a verdade para negar a mentira, Pai. Porque contra a mentira o Senhor já sabe o que vai fazer. E nós queremos cada vez mais, Pai, falar sobre a verdade. Queremos reconhecer que a Tua palavra é sim uma carta de amor e é uma forma de viver e viver com abundância. Viver recheado, Pai, de alegrias, olhar para as coisas boas, perceber que na terra há pessoas fazendo a Tua vontade e que nós podemos sim também ser essas pessoas, levando o Teu amor para todas elas, levando através do carinho, levando através da palavra, através de uma carona, levando através de um abraço, Pai, de um sorriso ou até mesmo um olhar. Que a gente possa, Pai, edificar o Teu reino com o nosso comportamento, Pai. E que a Tua palavra enche o nosso coração de tal modo que nada mais consiga entrar. Que a gente possa receber o Teu entendimento, Pai, porque nós sabemos que de nós somos limitados, temos os olhares na carne e nós acabamos nos limitando muitas vezes para aquilo que é tão simples, que é tão fácil. Pai, o Senhor já fez todas as coisas no passado e nós sabemos que o Senhor ainda é presente a todo momento. Como Tua palavra disse, até a Tua volta, o Espírito Santo está conosco, está nos ajudando, nos instruindo, nos moldando, para que cada vez a gente possa se achegar e se parecer cada vez mais contigo e fazer a Tua vontade na terra como já é no céu. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Então vamos lá ler o capítulo 21 de Mateus, que começa assim. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem aí, manso, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara. Olha aqui um ponto bem importante, né? Um ponto importante já para a gente começar a perceber, né? O 6 está dizendo o quê? E indo os discípulos como Jesus lhe ordenara. Primeiro Jesus deu a ordem. E ele disse, né? Vai até a aldeia
que vocês vão achar o jumentinho. Mas o que cumpre aos discípulos é o quê? Fazer o que Jesus ordenou, né? Então, aqui eu acho que é um ponto bem importante da gente entender, porque até a palavra diz, né, que isso se conecta com o que o profeta diz, né? O teu rei vem assentado no jumentinho. E aí já se cumpre uma profecia, que a gente vai ver quando for estudar o Velho Testamento. Mas aqui a gente vê o quê? O apontamento de uma profecia cumprida, né? Olha que legal. Isso aqui já é um gancho, né? Para a gente poder olhar lá para trás também. O 7 continua assim: trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e o fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ah, isso aqui é até uma música, né? Hosana. Isso aqui tem até uma música cristã com isso aqui, né? Muito legal. O 10 continua assim: E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O 12 diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, olha aqui, muito interessante a gente ver isso aqui, porque qual foi o comportamento de Jesus quando entrou? E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, porque eles estavam fazendo o templo casa de venda. Ou seja, eles estavam usando a igreja para poder ganhar dinheiro e se beneficiar com isso. E foi isso que Jesus veio quebrar. E disse eles: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em covil de ladrões. Olha o que ele disse para os fariseus, né? E foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. Gente, olha só. Vê se isso aqui não é uma promessa. Quem vai no templo com Jesus é curado. O 15 continua assim: Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Então, olha só, isso aqui é absurdo, né, irmãos? Olha só, porque vendo então os principais dos sacerdotes e do escriba a maravilha que ele fazia, indignaram-se. Ou seja, os fariseus que estavam no templo, que não eram capazes de fazer o que ele fazia, ficaram indignados com aquilo. E disseram-lhe: Ouve o que estes dizem? E Jesus disse-lhe: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor? Olha isso que ele está dizendo. Nunca lhes disse: pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor. Olha que maravilhoso isso aqui. E deixando-os, saiu à cidade para Betânia, e ali passou a noite. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Gente, olha só. Esse 19 aqui, eu vou fazer um parênteses nele, porque ele é bem importante a gente perceber aqui, né? Porque o que Jesus está falando? Ele foi atrás da figueira com fome, mas o ponto é, ele viu uma figueira que não dava frutos. E vendo essa figueira que não dava frutos, o que ele fez?
nunca mais nasça. E a figueira secou imediatamente. Essa analogia da figueira, ela pode ser muito usada para nós, gente, porque nós temos que dar frutos. E os frutos do Espírito são frutos bons. E é isso que a gente tem que dedicar o nosso tempo para fazer. Frutos do Espírito. Por quê? Porque se a gente passar e Jesus perceber que a gente não dá frutos, ele pode secar a árvore, né? Então isso é muito perigoso. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Que os discípulos aqui ficaram espantados, né? Imagina uma árvore secando do nada, assim, de uma hora para outra. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Nossa, isso aqui é um soco, hein? Gente, olha o que o 21 está dizendo. Os discípulos, espantados com a figueira que secou, olha o que Jesus diz. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, olha o que ele está falando. Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte dissertes: ergue-te e precipita-te no mar, será feito. Olha o poder que existe na palavra com fé. E a gente não pode duvidar. A gente tem que ter fé e se apropriar disso com certeza. E olha o que ele está dizendo no 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O que ele está falando aqui? Peça em oração. Peça em oração. Peça em oração. Se você acreditar, se você não duvidar, você vai receber. Tenha fé, irmão. É isso que Jesus está falando para a gente. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Olha o que eles perguntam para Jesus. Da onde que tu tirou autoridade para falar essas coisas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também vos direi com que autoridade faço isso. Então olha só o que ele está falando, né? Eles perguntam com que autoridade. E aí Jesus está falando: vocês querem saber? Então me responde uma coisa antes. Olha o que ele vai perguntar. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensando entre si, dizendo... Olha o que eles estavam fazendo. Eles pensando entre si, eles estavam pensando assim: se dissermos que é do céu, eles nos dirá: então por que não o crestes? Porque os fariseus não se batizaram. E esse que é o grande ponto, né? A gente, para acreditar que o batismo é do céu, a gente tem que se batizar. Porque se a gente não se batiza, a gente não acredita. Esse é o movimento de acreditar. E o 26 continua: e se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então, Jesus colocou essa dúvida neles e perguntou: o batismo é do céu ou da terra? E eles ficaram preocupados porque, se eles dissessem que era do céu, eles não se batizaram. E se eles dissessem que era da terra, eles seriam julgados por aqueles que acreditavam que era do céu, né? Olha que situação. E o 17 continua assim: e respondendo a Jesus, disseram... Olha o que eles disseram para Jesus: não sabemos. Simples. Não sabemos. E o que é engraçado, né? Porque
eles sabiam. Na cabeça deles, eles tinham a resposta, mas não queriam responder para Jesus, né? E não queriam ser julgados pela resposta deles, né? E a gente sabe que eles fugiram dessa situação. Mas o que Jesus lhes disse? Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Bom, então já que vocês, né, não sabem se é do céu ou da terra, então também não vou dizer com que autoridade que eu estou fazendo essas coisas. O 28 continua assim. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não, não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe, de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Olha o que Jesus está falando. Olha o 32. Esse 32 aqui é brabo, hein? Olha o que o 32 está dizendo. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Olha só que engraçado que Jesus está falando ali, né? Porque ele está dizendo o quê? João pregou isso e vocês não acreditaram. As pessoas acreditaram, mudaram e mesmo mudando vocês não acreditaram nisso. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e o circundou de um valado. Construiu nela um lagar, edificou uma torre e assentou e arrendou a uns lavradores. Ausentou-se para longe. E chegando no tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo isso, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que no seu tempo lhe deem os frutos. E disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? Não, eu vou até fazer uma pausa aqui, porque isso aqui também é bem importante, né, irmãos? Olha o que está acontecendo aqui. Do 33 até aqui, essa parábola, ela fala dos trabalhadores que tomaram conta da vinha, né? E aqui a gente pode ter essa vinha como a casa de Deus, né? Porque o que esse senhor fez? Ele fez um plantio e colocou na mão de algumas pessoas para poder cuidar, né? E essas pessoas, ao invés de cuidar, se apoderaram dessa vinha, né? Assim como ele mandou os servos na frente, o que eles fizeram? Apedrejaram, mataram os servos, e quando ele mandou o filho, mataram o filho, assim como fizeram com Jesus, né? Então a vinha que ele está simbolizando aqui é o mundo, sabe? É o mundo e as coisas boas e as boas sementes que Deus plantou no mundo para a gente poder desfrutar. E aqui a gente está vendo que
que essa plantação de Deus, ela dá frutos positivos, frutos maravilhosos, que Deus vai colher. E é isso que a gente tem que ter certeza. Porque quando a gente vê, né, aqui dizendo no 41, ó, qual é o resultado ou o que vai acontecer, dará uma afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Então a gente tem que ter essa consciência de que para Deus a gente trabalha e a nossa colheita é para Deus. O 42 diz assim: Disse-lhes Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Olha isso. Eu realmente acredito que a nação é o Brasil, gente. Sinceramente. Aqui Deus está falando diretamente com Israel, né? É com o povo de Israel, né? Com todos aqueles religiosos que acham que por eles terem sido denominados o povo escolhido, eles podem tratar e fazer o que quiser com os servos, né? Mas eu vejo que existe uma nação que dará os seus frutos no tempo certo. E a gente vê essa crescente no Brasil, de cristãos se levantando no Brasil. Hoje o Brasil talvez seja a nação com o maior número de cristãos, né? Talvez, não sei se chega a isso, mas com certeza será. Porque a capacidade que a gente tem de comunicar e toda a informação que chegou até nós para que a gente pudesse fazer isso, eu tenho certeza que pode ser o nosso povo, essa nação. E eu acredito nisso. Acredito muito nessa palavra. O 44 diz assim: E quem cair sobre esta pedra despedar-se-á, e aquele a quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes e os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Olha só que viravolta, né? Quando Deus estava falando isso deles e que eles perceberam que era deles, o que eles queriam fazer? Pretendendo prendê-lo, né? Então, olha que engraçado, né, irmãos? Isso é muito engraçado, porque eles achavam que eles eram o povo escolhido. Quando Jesus veio mostrar para eles que eles não eram o povo escolhido, eles queriam prender Jesus, né? Ao invés de se arrepender e reconhecer que eles poderiam ser perdoados, né? Então, muitas vezes a gente tem a maldade, né? Ou a gente tem que tomar cuidado para não ter essa maldade, como a palavra diz, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente negar Jesus, prender ele num lugar, deixar ele longe da gente, do que fazer a vontade dele na nossa vida, né? Como ele falou, as meretrizes e os pecadores lá, eles aceitaram e receberam, se arrependeram e tornaram a viver de uma forma diferente. Mas aqueles que rejeitam Jesus, tem que tomar muito cuidado. Porque aqui o que está acontecendo, o que diz aqui, né? No 44. E aquele sobre quem a pedra cair ficará reduzido a pó. Então, quando a gente rejeita Jesus, a gente também vai ser rejeitado por ele. É muito perigoso viver de um jeito completamente avesso ao que Jesus prega, porque isso vai colocar a gente contra a vontade de Deus, sujeitando a gente à destruição e redução de pó. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque fazer a vontade de Deus é necessário, e se arrepender é o passo. A gente precisa se arrepender dos nossos caminhos para que a gente reconheça o caminho dele. E hoje, para mim, esse exemplo que a gente viu aqui, maravilhoso dessa vinha, é o exemplo do mundo, né? Como a gente vê hoje, né? A gente vê hoje os trabalhadores da vinha que estão o quê? Matando, maltratando as pessoas, né? Mas o que a gente vê é que no final, o dono da vinha, que é Deus, vai voltar e vai colocar essa vinha na mão de alguém
competente, de alguém que tem a capacidade, que é alguém que tem a coerência de fazer conforme a vontade de Deus, para no tempo certo dar os frutos que Deus quer, né? E a gente viu quais esses frutos, né? Por onde Jesus andava pregando, quais eram os frutos que ele estava dando? Cura, libertação do mal. Era isso que ele estava fazendo, não era? Então esses são os frutos que Deus quer da gente. E o exemplo de fé, como a gente viu ali, que para mim vai ser o versículo do dia, que é o 21. Mateus 21, 21. Para mim é o melhor de todos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Gente, olha essa palavra aqui, na moral mesmo, é a palavra mais top que existe na Bíblia. É a palavra mais forte e a palavra mais encorajadora que existe. Se você tiver fé e não duvidar, tudo é possível. Até um monte sair de um lugar e para o outro. Então, eu vou ficar com essa palavra porque para mim ela é surreal. E se você ficou até aqui, significa que você já é um guerreiro, que você vai até depois do fim. Digita aí nos comentários hashtag até depois do fim, que você sabe que esse estudo ele acabou por hoje, mas ele é só um passo na direção do nosso objetivo. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Não esquece de também curtir, comentar, compartilhar, falar alguma coisinha, né, que você queira aí talvez compartilhar, que eu digo de compartilhar a sua experiência, sabe? Alguma bênção que Deus tenha colocado na tua vida, talvez uma carona que você tem para agradecer aí também, ou que você vai começar a dar carona para as pessoas, querer ajudar elas também. Mas compartilha como que Deus tem movido pessoas na tua vida. De que formas que Deus tem usado pessoas para fazer você se sentir amado também. Isso é muito legal. E compartilha esse vídeo com alguém aí, se você acha que faz sentido levar essa palavra, se tem alguma coisa a agregar, porque na minha visão isso aqui tem que ser compartilhado com todo mundo. Eu acredito que todos nós devemos fazer um estudo da palavra, e isso não é questão de demagogia, não. É uma questão de raciocínio, entendimento e perspectiva de futuro, sabe? Porque no meu ver, eu acredito que se todo ser humano fizesse o movimento de entender a palavra, se todo ser humano reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador, o mundo estaria completamente diferente. E isso eu tenho plena certeza. Porque a partir do momento que eu comecei a entender isso e comecei a trazer isso para minha vida foi transformada. Tá bom que eu não sou o santo dos santos. Tenho muita coisa que eu preciso trabalhar em mim, muita coisa. Mas o ponto é, não sou mais quem eu era. Eu já estou numa caminhada com Cristo há um tempo. E durante esse tempo, muitas coisas mudaram para mim. E isso é só o começo. Porque Filipenses 1,6 diz que quem começou a boa obra vai terminar até o dia da vinda dele. Então até esse dia chegar, eu com certeza vou ter algo para melhorar, algo para lapidar e para evoluir. E essa é a visão que eu quero que você tenha também. Se a gente se julga pronto, a gente não aprende nada. Mas quando a gente reconhece que cada dia é uma nova oportunidade de aprender, a gente abaixa a cabeça, a gente estuda, cresce, evolui e vai para a próxima melhor do que a gente já estava, né? Então vamos ficar com essa aqui, ó. Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondendo, lhe disse: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até aquele monte, se disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, ele também vai. Que a gente seja um canal de bênção e que a nossa palavra seja um canal de cura. Que a gente possa dizer sim, você está curado. Que a gente faça como Jesus, que a gente ensine o Evangelho para que mais pessoas possam se curar através da palavra. E a gente possa viver um novo tempo na Terra, para a honra e glória de Deus. Tamo junto. Essa é a minha boa, vou saindo e até amanhã. Fui.